Olá pessoal, eu sou a professora Raquel Catunda, eu sou professora aqui do Colégio Tiradentes. Estou junto com vocês nesse projeto de resolução de questões do Tiradentes Online. Na aula de hoje a gente vai ver um eixo temático. Vocês que estão se preparando para o Enem, vocês já devem ter notado que o Enem não cobra mais características de escola literária, como a gente estava acostumado no nosso ensino médio. O Enem, por exemplo, ele traz uma comparação entre textos. Ele pega o texto quinhentista, compara com o texto modernista, compara com o texto romântico, e é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. O eixo temático de hoje vai ser o índio na literatura, tá bem? Vamos lá para as questões. O índio na literatura. A gente tem que lembrar, um pouco desse contexto histórico da vinda dos portugueses para o Brasil, Existem vários relatos dessa época, uns são tidos como literatura. Por exemplo, trouxe para vocês um primeiro texto, que é um texto do Pero de Magalhães. Lembrem-se do que eu falei nas aulas anteriores. Tem que olhar primeiro a referência do texto, a referência bibliográfica. Temos um texto datado de 1575. Outra data importante que a gente tem que lembrar é a data do descobrimento do Brasil, ou do achamento do Brasil, como propõe o Pero Vaz de Caminha. É por volta de 1500, não é isso? Então, essa literatura é uma literatura do primeiro contato do português com o indígena, com os povos que vieram para cá. A questão ainda dá uma dica, diz que é um texto do quinhentismo. Quinhentismo vem de 1500. 1500, época do descobrimento. Então, temos um texto que vai tratar de um relato da época do descobrimento. Nessa época, no texto dos quinhentistas, a gente tem dois tipos de literatura, duas vertentes na literatura. A literatura de informação, que é o que o texto trata, ele busca informar, olha, não é difícil, literatura de informação busca informar. Informar o quê? Informar ao rei de Portugal tudo que ele está vendo aqui. Nesses textos de informações incluem cartas dos viajantes, diários de bordo, certo? Rotas de viagem. Então, tudo isso, todos esses textos, que na verdade eram registros históricos ou documentos, são tidos como literatura de informação, porque existe uma certa subjetividade em quem escreveu na hora de escrever, tá certo? E essa subjetividade é o que traz o caráter literário para o texto, tá certo? Vamos para o trecho. Esses índios são de corbaça, olha o vocabulário, pele morena, São de cobarça e cabelo corredio, ou seja, liso, solto. Tem um rosto amassado e algumas feições deles à maneira chinesa. Olha como é que ele caracteriza, ele faz uma comparação com algumas feições chinesas, ou seja, a coisa que a gente diz que o índio tem um olhinho puxado, Como ele estava vendo pela primeira vez o índio, ele relaciona logo com as feições chinesas. Pela maior parte, são bem dispostos, rijos e de boa estrutura. Gente muito esforçada e que estima pouco morrer, ou seja, corajosos, Temerária na guerra e de muito pouca consideração. São desagradecidos em grande maneira e muitos desumanos e cruéis, inclinados a pelejar, brigar, São inclinados a pelejar e vingativos por extremo, ou seja, ele já está dando uma característica bem negativazinha, ao índio brasileiro. Eles são malvados, Vivem todos muito descansados, sem ter outros pensamentos, senão comer, beber e matar gente. Ou seja, fez um juízo de valor aí com o pobre dos índios, Ele vem de uma cultura diferente, está reclamando que o índio só sabe beber, comer e matar gente. Ou seja, tem um certo egocentrismo, um certo eurocentrismo na postura dele na hora de julgar os indígenas. O que a gente consegue ver nesse texto? O que é comum na literatura de informação? Ele busca informar, relatar o que ele está vendo. É um texto extremamente descritivo, ele descreve aquilo que ele observa e tem apenas um objetivo, informar, tá certo? Vamos para o segundo texto, que também trata do indígena. Só que esse texto é um texto do José de Alencar. Quem é que lembra desse caba? O tal do José de Alencar? Quem é cearense não pode errar essa questão, não. O tal do José de Alencar é o cara principal que escreveu mais obras, que escreveu mais romances da época do romantismo
brasileiro. Ele é o cara que escreveu Iracema, ele é o cara que escreveu Guarani, ele é o cara que escreveu Birajara. Essa trilogia de romances indianistas são todos do José de Alencar. Ele também ficou conhecido por outros romances, mas isso a gente vai ver mais adiante em outras aulas, tá certo? Vamos focar no índio em Iracema. Vamos para Iracema. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. O favo de Jati não era tão doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria no sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçado, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra como as primeiras águas. Olha a Iracema. Maravilhosa, né? Ela tem o quê? Os cabelos mais negros que as asas da graúna. Olha que linda. A virgem dos lábios de mel. Vocês lembram das características do romantismo, da escola romântica? A gente sempre vai ter personagens idealizados. No caso, a Iracema vai ser uma personagem idealizada, né? E ela vai ser virgem, claro, obviamente. Porque durante o romantismo a gente tinha que valorizar valores, né, burgueses, da alta sociedade. A gente estava formando o caráter da mocinha do século XIX. Então ela tinha que ser virgem, respeitar o pai, depois respeitar o marido. Então tem todos esses valores colocados dentro da literatura, tá certo? Outra coisa interessante é comparar os lábios dela com o mel e comparar os cabelos dela com as asas da graúna. Ou seja, na hora de falar sobre a mulher, na hora de descrever a mulher, o escritor romântico faz uma comparação dela, das características dela, com elementos da natureza. Isso é muito característico da escola, tá certo? Da escola romântica. Foquemos no índio, esse índio que ainda é um selvagem. Ele apresenta defeitos. O índio do primeiro texto era preguiçoso, só pensava em matar. E esse índio aqui é o índio idealizado, né? Parece um herói. Você imagina uma mulher maravilhosa correndo por aí, né? Com belas características físicas, com belas características morais. Então esse índio do José de Alencar é um índio idealizado. O índio do romantismo é um índio idealizado, tá bem? Vamos para o último trecho. No último trecho temos um texto de Mário de Andrade. Mário de Andrade é um escritor do modernismo brasileiro. Vocês lembram o que era modernismo? Essa escola modernista, essa escola moderna, que veio depois da Semana de Arte Moderna, como uma proposta de fazer uma literatura genuinamente nacional. Notem, existia, por exemplo, um romantismo europeu, romantismo no Brasil. Realismo europeu, realismo no Brasil. Simbolismo europeu, simbolismo no Brasil. Parnasianismo europeu, parnasianismo no Brasil. E aí os modernos pararam, peraí, a gente não tem a capacidade de fazer uma literatura genuinamente brasileira, não, uma literatura brasileira, e aí é a grande proposta do modernismo. Então, para fazer essa literatura genuinamente brasileira, a gente tinha também que voltar às nossas raízes. Era uma das propostas do Macunaíma, era ver qual era o caráter, qual era a identidade nacional. E ele propõe que essa identidade nacional seja exatamente todas as identidades. O Macunaíma, esse livro, Macunaíma, tem um subtítulo, que se chama O Herói Sem Nenhum Caráter. Aí você pensa, ele é um herói sem nenhum caráter, então ele é mau caráter. Macunaíma era um pouco mau caráter, sim, mentia, trapaceava, ele é até muito engraçado, parece bem brasileirinho no jeito dele. Ele mente para a tribo, por exemplo, ele sai da tribo dele para ir para São Paulo, atrás do Muiractã, e ele gasta todo o dinheiro que a tribo dá com prostitutas e bebedeira, e liga para a tribo no dia seguinte dizendo que o custo de vida era mais alto do que ele imaginava, pedindo mais dinheiro. Ou seja, ele é bem enganadorzinho, trapaceiro mesmo. Mas quando Mário de Andrade sugere que Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, não é que ele é mau caráter, é que ele tem todos os caráteres brasileiros. Ele tem um caráter do indígena, ele tem um caráter do branco, ele tem um caráter do negro, certo?
O mito de Macunaíma é um índio, né, nasceu índio, com a pele escura, e de repente ele se encontra numa fonte, onde as pessoas se banham nessa fonte e saem brancas de lá, brancas do olho azul. E aí Macunaíma pega essa fila, que era a fila do INSS praticamente, e quando chega a ver dele, ele é bem nós na vida, acaba a água. E ele só consegue banhar assim a palma da mão e a palma dos pés. E aí ele fica sendo índio, preto e branco, tá certo? Então ele tem todos os caráteres do brasileiro. Vamos para o texto do Mário de Andrade. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaiunas pariu uma criança feia. Olha isso aqui. Pariu uma criança feia. Essa criança é o que chamam de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantear. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça. Então esse é o Macunaíma, uma criança feia e que passou 6 anos sem falar nada. Quando foi falar, disse, ai que preguiça. Então o Macunaíma, o modernismo, traz esse humor para a literatura. A gente vê que o índio, aqui, diferente do índio do José de Alencar, olha o índio do José de Alencar, um índio idealizado, um índio cheio de valores, um índio praticamente um europeu, é o índio do José de Alencar. Já o índio do Mário de Andrade é um índio brincalhão, é um índio feio, é um índio que tem valores controversos, né? É preguiçoso mesmo, é quase uma caricatura. Tudo bem? Então, eu fiz uma tabelinha para vocês sobre o movimento literário. Vocês podem dar uma pausa e ler com calma. Eu quero que vocês notem e façam esse exercício em casa, um exercício crítico, comparando um índio do quinhentismo, um índio do romantismo e um índio do modernismo. Comparem características, comparem trechos, olhem as características das escolas, olhem as escolhas feitas pelos autores, tá certo? E vamos começar a nossa primeira questão. É um texto do Pero Vaz de Caminha. Isso aqui já era para vocês saberem. O texto do Pero Vaz de Caminha é um texto quinhentista. É um texto de informação. Lembra quando eu falei do quinhentismo? Textos de informação buscam informar. No caso, o Pero Vaz de Caminha, que era escriba da Nau de Cabral, ele veio ao Brasil para observar e contar tudo para o rei, tudo que ele estava vendo aqui, tá certo? Do Brasil. Nessa mesma época, a gente, além da literatura informativa, a gente tinha a literatura jesuítica. A literatura jesuítica tinha como objetivo catequizar os índios, né? Já que a Igreja Católica estava perdendo fiéis, ela começou a incitar a contra-reforma protestante, fez a Companhia de Jesus, essa Companhia de Jesus veio para o Brasil justamente para catequizar os índios. Então existem 2 tipos de literatura, a literatura informativa e a literatura jesuítica. O maior expoente da literatura informativa é Pero Vaz de Caminha, como vocês podem ver na questão. Já a literatura jesuítica, o maior expoente é o padre José de Anchieta. José de Anchieta era conhecido como Supremo Pajé Branco. Olha a loucura, Supremo Pajé Branco. Ele era pajé e branco. Como é que pode uma coisa dessa? É um apelido. Ele recebeu esse apelido porque ele era um pouco mais gente boa do que os outros padres jesuítas. Em vez de obrigar os índios a aprenderem o cristianismo, a aprenderem o catolicismo de maneira muito bruta, ele fez diferente. Ele conseguiu aprender o Tupi-Guarani, fez a primeira gramática do Tupi-Guarani e, aprendendo a língua dos índios, ele conseguiu passar esse conhecimento. Ele também mesclava elementos da cultura europeia com a cultura indígena na hora de explicar, na hora de fazer seus teatros, na hora de fazer seus poemas, tá certo? Mas a questão vai falar do Pero Vaz de Caminha. Vamos ao texto. Ali, verieis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelo corpo como pelas pernas, que certo assim pareciam bem também, andavam entre os 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma,
com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Ele tá safadinho mesmo, é isso que você entendeu. Ele tá falando da nudez das Índias, ou seja, um choque cultural aí pro português que chegou no Brasil, né? Ele tá dizendo isso pro rei de Portugal, na Carta do Achamento do Brasil. Então ele fala que eles pintavam um corpo, né? Então a gente tem esse documento, a gente tem esse registro histórico, os historiadores aprenderam esses textos na hora de construir seus conceitos. Então ele está falando também das vergonhas nuas das Índias. Olha, as vergonhas tão nuas que não tinham desvergonha nenhuma. Olha, quase um trocadilho poético, né? Que traz um caráter mais literário a essa linguagem tão objetiva que é a linguagem do quientismo. Vamos para a questão então. Com base na Carta do Achamento de Pero Vaz de Caminha, entende-se por literatura informativa no Brasil. Letra A. O relato de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Palavra-chave, o relato de viajantes. Parece muito bom. Literatura informativa relata, informa. Muito bom. Informa sobre as coisas do Brasil. Letra B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Conta a história dos jesuítas. Não conta a história dos jesuítas, esse não é o objetivo. As obras escritas com finalidade de catequese do indígena. Quais são as obras que têm essa finalidade de catequese? Que eu acabei de falar para vocês? É a literatura jesuítica, que buscava catequizar os índios através de teatro e poemas. Não é o caso do texto. Letra D. Poemas e peças teatrais do padre José de Anchieta. Como eu acabei de falar, o padre José de Anchieta é o supremo pajé branco, né? O pajé branco, aquele que conseguiu catequizar de maneira, né, mais interessante os índios, que ficou reconhecido por isso. Também não é o caso da carta. Letra E. As obras que visavam tornar mais acessível aos indígenas os dogmas do cristianismo. Novamente tratando de dogmas, né? Que é a literatura jesuítica, não é a literatura informativa. A gente sabe que Pero Vaz de Caminha participou da literatura informativa através de suas cartas, através de seus relatos dos viajantes. Pegaram essa questão? Deu certo? Vamos para outra. Segunda questão. Temos aqui um texto de José de Alencar, Iracema. É um texto que muito parece com aquele trecho que eu acabei de ler para vocês, mas vamos reler para fazer a questão. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipê, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então ele está narrando o surgimento de Iracema, está apresentando a personagem Iracema. Como eu disse para vocês, Iracema é uma obra do romantismo, certo? É uma obra em prosa poética, ou seja, é prosa, conta uma história ficcional, que vai trazer Iracema apaixonada por Martins um português, que aí eles começam a namorar, e aí ela foge da tribo dela, porque ela faz coisa errada, porque ela dorme com Martins. Ela dorme e amanhece grávida, se é que vocês me entendem. Ela dorme e era para ela ser virgem, ou seja, ela está toda errada, e aí ela foge com ele. Vocês lembram de quando eu falei que os romances românticos, os romances da época do romantismo, eles tinham um valor moral, eles moralizavam?
Então, como é que a gente tem uma protagonista que desobedece o pai e foge com o namorado? Tá errado um negócio desse. O que é que José de Alencar faz com ela? Bota ela numa casa, deprimida, até parir a criança e morre depois, que é para aprender a obedecer o pai. É essa a verdade, né? Então, vamos voltar aqui para a questão. O romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. O romantismo buscava uma nacionalidade, uma identidade nacional. Então, vamos lá. Na Europa, o romantismo trazia o cavaleiro medieval, né? Aquele que salva as princesinhas, que cuida das meninas, que é muito honrado. E aqui a gente tinha um herói. O nosso herói era um índio. Só que na hora de escrever, na hora de representar esse índio, José de Alencar, por exemplo, representa um índio de maneira aculturada, um índio com valores europeus. Já pensou? O Guarani, que é um índio criado de dentro de casa, né? Que faz tudo pro senhorzinho dele branco, que protege a Ceci dos perigos. Parece um cavaleiro medieval e não um índio realmente primitivo, né? Mas vamos esquecer esse valor crítico e vamos para a alternativa. O indianismo foi uma das primeiras tendências do romantismo brasileiro. Destaca-se nessa fase Gonçalves Dias na poesia, José de Alencar na prosa. Opa! A primeira fase da poesia romântica é caracterizada por uma identidade nacional, por um certo indianismo. Representantes Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Então, beleza? Beleza. José de Alencar, vocês já sabem, na prosa. Parece uma boa alternativa. 2. No indianismo encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. São características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo? São, mas não tem nada a ver. É totalmente diferente da proposta do indianismo, que era criar um herói nacional e criar uma identidade nacional. Tá certo? Então a alternativa está errada. 3. Constitui um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Todos? Todos estavam preocupados? Não. Todos não. Apenas a terceira fase da poesia. Apenas na terceira fase da poesia, que a gente tem como expoente Castro Alves, a gente vai ter um poeta abolicionista preocupado com questões sociais, tá certo? Então, errada também. 4º item. No indianismo, é comum ver a representação do índio como um bom selvagem. Muito bom, que é o que eu falei, né? Que é justamente o que José de Alencar faz. Idealiza esse homem. Bem como o reconhecimento do índio como um símbolo de nacionalidade. O índio é o símbolo da nacionalidade. Perfeito também, ótimo item. 5ª, seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. A gente está falando não do romantismo, e sim do indianismo. Esses 3 autores são do romantismo. Visconde de Taunay, um representante do romance regionalista, e o Manuel Antônio de Almeida, um representante do romantismo urbano, que fala das cidades, que fala do cotidiano. E apenas José de Alencar é um representante do romantismo indianista. Os outros autores, não. Então, o item correto seria o item A. Apenas a primeira e a quarta alternativas estão corretas, tá certo? Vamos para a última questão. Temos um texto do Mário de Andrade, Macunaíma, que a gente acabou de ler, né? Exatamente o mesmo trecho. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. E se citava a falar, exclamava, ai que preguiça. E não dizia mais nada. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenino, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia, sonhando palavras feias e moralidades estrambólicas, e dava patas no ar. É isso mesmo que vocês leram. Ele deitava com vontade de fazer xixi e mijava em cima da rede da mãe dele. Parece um menino bom?
não parece um menino bom, não. Mas no modernismo, a gente não tinha preocupação em criar personagens que fossem meninos bons, como no romantismo a gente viu. Então, o Mário de Andrade cria um índio com defeitos, um índio que não é um menino bom, que é um anti-herói, tá certo? O que a questão pede? Enquanto produção cultural, o modernismo procurava reconhecer as identidades que formavam o povo brasileiro. Assinala a alternativa que apresenta corretamente a presença da temática indígena no movimento, tendo por modelo o romance de Mário de Andrade. Então ele quer a alternativa em que essa temática, né, da identidade brasileira, essa identidade voltada para o indígena, para o movimento, né, que traz o índio como herói, como protagonista, dentro do romance do Mário de Andrade. Letra A. A utilização da temática indígena configurava um projeto nacional que busca os valores nativos para a formação da identidade brasileira. Ele está dizendo que no modernismo, esse movimento modernista, ele traz a temática indígena. Não existia, a priori, no modernismo, essa vontade de resgate do indígena como herói nacional. Isso é coisa dos românticos. Os românticos diziam que a nossa identidade nacional era uma identidade que tinha que ser voltada para o resgate da cultura indígena. No modernismo, isso não era um projeto nacional, não era a nossa grande identidade. A nossa identidade era formada por várias culturas, né? Ele traz um regionalismo de volta, traz a questão dos negros, traz a questão da colonização, tudo isso de maneira a incorporar na nossa identidade essa mescla cultural que temos. Então não é a alternativa correta. Letra B. Como herói indígena, Macunaíma difere das representações românticas, já que ele figura como anti-herói, um personagem de ações valorosas, mas também vis. Macunaíma é um anti-herói? Perfeito. Ele é um herói, ele é um personagem principal, mas com defeitos. Isso caracteriza um anti-herói. Ele pode tanto fazer ações valorosas, boas, quanto vis, mas, né, condenáveis. Então, parece um bom item, mas a gente tem que ler o resto. Macunaíma se insere no racismo corrente do século XX, que via uma animalidade no indígena considerado coisa e não gente. Olha, estão problematizando demais nesse item. Não é o caso do nosso texto. O indígena foi considerado pelos modernistas como o único representante da identidade brasileira, o único representante? Já vimos que não, né? Pois sua cultura era vista como pura e sem interferência de outros povos, ou seja, ele dava um protagonismo como o único representante? Também não é a proposta modernista. Item E. O trecho reafirma a característica histórico-antropológica do patriarcado brasileiro, que compreendia o indígena como um incivilizado puro ingênuo. O texto não coloca Macunaíma como puro ingênuo. Ele é, na verdade, um meninozinho malino, malaca, né? Então, a alternativa também está errada. O item correto seria o item B. O indígena representado como anti-herói. Perfeito, pessoal. Conseguiram aprender a aula? Alguma dúvida? Manda pra gente aí que a gente resolve. Acabamos de assistir uma aula sobre o eixo temático índio na literatura. Espero que tenham gostado e nos encontramos nas próximas.